As sirenes soavam sem descanso, cada toque cortando o ar como um presságio de morte. Explosões iluminavam o céu noturno de Jerusalém, transformando as nuvens em chamas rubras. Nas ruas, destroços e corpos se misturavam, enquanto soldados trocavam tiros contra inimigos que avançavam por todos os lados. A guerra havia se tornado uma maré negra, prestes a engolir tudo. No subsolo de um hospital militar, protegido por corredores estreitos e iluminado por lâmpadas trêmulas, uma mulher judia gemia em trabalho de parto. Seu rosto estava pálido, banhado em suor, e seus olhos refletiam terror, não apenas pelo bombardeio que estremecia as paredes, mas por um peso inexplicável que sentia em seu ventre. Médicos apressados murmuravam entre si, alguns hesitantes, como se a presença daquela criança fosse cercada de um temor que não ousavam admitir. Do lado de fora, um projétil atingiu o prédio vizinho. O impacto sacudiu a sala de parto, derrubando instrumentos e quebrando vidros. Então, no instante em que o bebê nasceu, um silêncio sepulcral tomou conta do hospital. Nenhum som de sirene, nenhuma explosão, nenhum tiro. Apenas o choro forte e contínuo que ecoava pelos corredores. Quando a enfermeira o ergueu, todos pararam. Na testa, a pele parecia marcada desde o nascimento, formando cicatrizes finas que, vistas de perto, se entrelaçavam como números ocultos. 666. Em um padrão circular quase perfeito. Seus olhos, ainda recém-abertos, refletiam um vermelho profundo, incomum e inquietante, como brasas vivas. A mãe, exausta, tentou tocá-lo, mas o olhar do bebê a fez estremecer. Do lado de fora, a guerra voltou a rugir. Mas agora, em alguns frontes, inimigos paravam de lutar, olhando para o céu como se tivessem ouvido uma ordem silenciosa. Nas horas seguintes, boatos se espalhariam. O nascimento havia coincidido com uma súbita pausa nas batalhas mais sangrentas. Líderes militares comentavam sobre uma estranha sensação de direção e propósito que tomara conta de seus homens. O mundo ainda não sabia, mas aquela criança, nascida sob o som das bombas e o cheiro de pólvora, carregava em si o prenúncio de uma paz enganosa e de um domínio sem precedentes. Centenas de israelitas e rabinos presenciavam os acontecimentos, mísseis disparados, sinais nos céus e nas nuvens, nos céus um caos celestial. O clima era tenso e abrasador. Destruição de casas e prédios completavam o clima total de desolação. Lares perdidos, famílias desfeitas pela ignorância de uma guerra sem fim, sem nenhum propósito.
E colocaram o nome do bebê de Bezalel, Betzaleel, a sombra de Deus. Os Thorne eram prósperos, possuíam empresa de flores e comunicação e tinham muitos membros da família que eram políticos. E Bezalel crescia em sabedoria e estatura, versado em todas as leis judaicas, se formando muito cedo em mestre sacerdote, alcançando assim o respeito e confiança da comunidade judaica. Todos o admiravam por tal sabedoria. E com isto, Bezalel conquistou a confiança de todos e cresceu em graça e sabedoria. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Ve'hayu hadevarim ha'eleh asher anochi metzavcha hayom al levavecha. Ve'shinantam levanecha ve'dibarta pam beshivtecha ve'veitecha uveleshtecha vadrech ubeshochbecha ubekumecha. וכשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. וכשטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Seu pai, sendo rabino influente na política, logo introduziu Bezalel no parlamento, que ganhou com expressiva votação. Bezalel apresentou no parlamento um projeto de paz mundial, que logo foi votado como sendo a solução mundial para os grandes conflitos existentes entre os países e principalmente para solucionar os conflitos de outrora entre países judaicos e palestinos. Quando Bezalel assumiu o poder, o mundo estava mergulhado em crises sociais, violências em todas as áreas da sociedade, pessoas em crise, pessoas com depressão, tentando disfarçar e viver como se fossem felizes, usando máscaras da felicidade, vivendo uma mentira superficial para enganar a si e os outros, vivendo um teatro vivencial. Pessoas com depressão, perdendo tempo ao invés de trabalhar, estudar, perdendo tempo por nada. O mundo mergulhado na era das doenças psicológicas e psiquiátricas em desespero emocional e existencial. Pessoas procurando e tentando viver no limiar do juízo perfeito, abraçado em temor e medo sem fim. Pessoas se matando, se maltratando, havia chegado ao limite da convivência humana. As pessoas estavam abandonadas à solidão. Com todas as tecnologias existentes, ao invés de aproximar as pessoas, estava distanciando cada vez. A falta de diálogo, falta de compreensão e todo o mal de isolamento social degradante. Pessoas cheias de dúvidas quanto à sua própria existência, mas vazias por não obterem respostas, numa era de tanto conhecimento manifesto como nunca antes demonstrada na história da humanidade. Em meios a tantas redes sociais, os amigos virtuais, que na verdade eram só um pseudônimo de todos os solitários, jovens entregues aos vícios, a vida em todas as classes sociais parecia não ter mais sentido e nem propósito de existência. Pais contra os filhos, filhos contra os pais, famílias destruídas pelo vício da bebida, desestruturadas e perdidas. Todas as estratégias usadas pelo espírito humano chegavam sempre ao fundo do poço sem solução imediata. As pessoas se sentiam invisíveis, como a uma sombra pairante no limiar de suas atribuições.
Casais discutindo em frente aos filhos, minando a confiança e o carisma, crianças tristes de presenciarem este quadro caótico em seu lar. Casais discutindo e se matando por causas fúteis, a crise se instalou mundialmente. As organizações pareciam que esperavam um Messias para salvar todos destes quadros de crises sociais e políticas mundiais. Um tempo onde o respeito à dignidade humana se contrastava entre os direitos humanos, que, na verdade, os valores estavam todos involutos em um mar de confusão existencial. O cidadão que não era economicamente viável para a sociedade era abandonado à própria mendicância, tendo que sujeitar aos restos de alimentos jogados fora por grandes empresas. Relacionamentos desfeitos, corações amarrados pela dor e traição. Por se multiplicar a iniquidade, na verdade, o amor de muitos esfriariam, não dando mais importância à condição do próximo. Um sentimento de auto-altruísmo tomaria conta do coração humano, ao ponto de valorizar mais os animais que a própria vida semelhante. Um tempo, um mundo mergulhado em egoísmo fatídico. A sociedade está vivendo dias presentes, em uma consciência anestesiada, amortizada pela indiferença, a concentração de renda nas mãos de poucas pessoas, poucas empresas, onde se ganha, quanto mais quer adquirir, sem uma solução pacífica de conflitos, a loucura mestra de todas as pendências humanas. Empregados sendo demitidos sem direito a nada. O espírito humano sempre a procurar uma saída deste vale de agonia. Conflitos no cenário político, escândalos, corrupções, sem nunca resolver o verdadeiro problema instalado na sociedade. Crianças entregue à própria sorte, onde o peso do dinheiro vale mais que as emoções e o coração. Falsos profetas discursando ilusões metódicas de devaneios lunáticos. Homens enganando a muitos em nome de Deus, pregando uma fé cega, sem direção, mas o rumo de capital adquirido em nome de Deus, aumentando o patrimônio, religiosos entregues à luxúria e ao prazer, sem olhar horizontalmente, lobos em peles de cordeiro, devorando as viúvas e hipnotizando os inocentes mentais, num mar de confusão estereotipadas de falsa fé. O mundo atravessa um limiar instável, onde avanços tecnológicos sem precedentes convivem com crises sociais profundas. A desigualdade se expande como uma sombra, fragmentando sociedades e corroendo a confiança nas instituições. A desinformação e a polarização transformam o diálogo em conflito. Enquanto o esgotamento ambiental ameaça o futuro da própria espécie. Uma sociedade com valores invertidos
invertidos num sentimento perverso de autocumprir seus desejos egoístas mais íntimos, sem se importar se mata ou fere a dignidade humana. Pessoas se isolando do social. Entre telas e algoritmos, a conexão real se torna rara e muitos buscam respostas em espiritualidades difusas ou no consumo incessante. A humanidade, no limiar de grandes decisões, oscila entre a possibilidade de um colapso irreversível e o despertar para uma nova consciência coletiva. Uma encruzilhada em que cada escolha ecoa no destino do planeta. Ao mesmo tempo, uma crise existencial silenciosa cresce no interior do ser humano moderno. A sensação de vazio, alienação e perda de sentido. Que fim dará o Estado, sendo que estas pessoas não produzem economicamente? Sendo assim, o Estado recicla o refúgio humano. Usa a vida dos menos privilegiados para se manterem na corrida sem fim e sem propósito. Casamentos quebrados por traição, crimes bárbaros sem sentido, vidas ceifadas cedo demais por uma geração fraca de consciência, doente mentalmente, adoecida pelo vazio existencial. Altos índices de pânico e fobia social, com temores terríveis sem explicação, surgindo e recriando monstros imaginários em seu próprio universo. Pessoas presas não só no espírito, mas também no corpo e alma. Famílias passando fome, um quadro perfeito para Bezalel atuar e resolver, para ser engrandecido entre as nações. Então, Bezalel se fez poderoso, assumindo os negócios da família. Construiu um império de empresas de software e criptomoedas. Tal sabedoria com dinheiro digital lhe rendeu fortunas e fama, sendo aclamado como um dos empresários mais ricos e bem-sucedidos do mundo. Sua administração foi ímpar. A multiplicação de seus bens e lucros foram exorbitantes e rápido conquistando riquezas e poder. As nações se dobravam ao seu poder econômico, seus tratados de paz. Foram recebidos por todos os países com louvor, era ovacionado em seus discursos, ao ponto de se sentir o próprio Deus. Durante 3 anos e meio, reorganizou, alinhou todas as políticas mundiais, respeitando a cultura e crença de cada país e região, adaptando segundo sua tradição os direitos humanos. Nunca fora tão aplicado nas camadas sociais. Havia trabalho para todos. O mundo se viu mergulhado em uma nova era de prosperidade e paz. Mas isso era só o começo das dores que havia de vir sobre o planeta. Nos primeiros 3 anos e meio, o mundo vive sob a ilusão de uma paz duradoura. Nações antes inimigas assinam tratados históricos, conflitos cessam e a economia mundial parece florescer. O líder que promoveu essa paz, carismático, eloquente e milagroso aos olhos do povo, é visto como um salvador global. Ele reúne multidões em estádios, fala com paixão sobre unidade e novo começo e até realiza sinais e maravilhas que cativam líderes religiosos e políticos. Mas essa calmaria não é inocente. É o período de preparo,
o enredo cuidadosamente tecido por Satanás. Nos bastidores, ele infiltra sua influência em governos, sistemas financeiros e até nas estruturas religiosas. As leis começam a se alinhar sutilmente para concentrar poder em um único centro mundial. O controle tecnológico se expande. Transações digitais substituem dinheiro físico e sistemas de identificação global são apresentados como medidas para segurança e paz. Numa noite sombria, Bezalel sentiu uma força estranha tomar conta de seu corpo. O vento lá fora soprava como um lamento distante, fazendo as janelas tremerem. Uma vela sobre a mesa piscava, projetando sombras distorcidas nas paredes. Bezalel se levantou lentamente, o coração acelerado. Uma pressão invisível o empurrava para frente, como se mãos frias agarrassem sua alma. Seus olhos, antes serenos, começaram a refletir um brilho avermelhado, como brasas surgindo no fundo de um poço. Está cumprido. O tempo do meu reino chegou. Eu te escolhi para reinar sobre eles. 3 anos de paz já se passaram, o mundo será meu. O cordeiro sangrará e a besta reinará. Bezalel conclui a construção do templo em Jerusalém, iniciando assim seu reinado mundial. Assim, todos os presidentes mundiais firmaram aliança com Bezalel. O sistema de controle começou a operar em plena manifestação global. Quem não receber a marca do seu reino não poderá comprar e nem vender. Após a construção do templo, Bezalel iniciou seu reino de terror. Perseguindo, aprisionando e colocando um fim a todos os povos que não aderiram à marca do seu reino, perseguições implacáveis em todos os países e regiões globais. O caos se instalou.
Com o sistema outrora implantados de satélites e câmeras de segurança, rastreamento de celulares por GPS. Era impossível de se esquivar e esconder de tamanha perseguição. A tecnologia outrora benéfica em todas as áreas da sociedade e empresas, agora era usada em todos os lugares, como máquina de guerra para facilitar a captura dos rebeldes que resistiam ao seu reino. Pavor e caos se instalaram. Bezalel desenvolve com seus algoritmos mágicos inteligências artificiais chamada IA, que trabalham incessantemente para controlar a vida das pessoas. O sistema bancário mundial adere sua tecnologia, facilitando assim as transações bancárias, sem perceberem a trama maligna do Deus deste mundo. Controlando o sistema econômico mundial, não lhes resta mais nada, a não ser obedecerem aos ditames deste terrível ditador. O plano se consolida a cada dia, alcançando mais fronteiras mundiais e tornando o sistema financeiro global único. O sistema controlador de Bezalel é aceito globalmente como única saída para a crise mundial. O controle se instala em todas as áreas da sociedade. Os mais poderosos acumulam mais riquezas e poder. Os menos favorecidos são controlados como mercadorias de domínio e troca. O mundo entra em uma crise jamais vista em toda a história. Milhões de pessoas perecem de fome. Cidades inteiras são reduzidas a pó pela miséria e escassez. O desemprego atinge todos os países, gerando assim um quadro de violência e caos, cujo único propósito latente se torna a sobrevivência. O mal se torna tangível, como a um espírito de crise. Ninguém ousa duvidar do reino profano de Bezalel. Sendo assim, todos se entregam à tirania cruel e macabra deste ditador infernal. Após a conclusão do templo, Bezalel inicia mais uma etapa do seu plano mundial maligno. Anuncia um tratado mundial que proíbe todas as nações a cultuar qualquer tipo de crença em Deus. O tratado chama-se Deo Credere Vetitum. Literalmente, crer em Deus é proibido. Despertando assim o descontentamento e ira mundial por tal tratado. As nações declaram guerra a Bezalel e os exércitos mundiais cercam e invadem Jerusalém, transformando novamente o mundo em um palco de guerra e caos mortíferos sem precedentes.
Logo as trombetas soaram, a volta foi selada. O céu estava em festa de anunciar tão grande feito. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Taças da ira de Deus foram derramadas sobre a terra. Em Jerusalém, o portal espiritual se abre. O caos se estabeleceu e, novamente, mundo se viu em uma batalha, agora não só material, mas espiritual contra as forças do mal. Diversas nações investiam todo o seu poder de fogo para aniquilar as forças malignas. Bezalel, tomado pelas forças malignas, observava de longe o caos estabelecido. Cidades inteiras em ruínas, crianças perdidas sem direção. As batalhas terrenas eram só o espelho do grande conflito que estava acontecendo no mundo espiritual. Espadas, tiros. Cenários de caos e morte.
O portal do mundo espiritual se abriu. Eis que estive morto, agora vivo pelos séculos dos séculos. Sou a raiz de Davi, o leão de Judá, o princípio e o derradeiro de tudo que existe, o verbo do Deus vivo, a estrela do amanhã. Eis que venho para dar o galardão a cada um, segundo as suas obras. O Pai confiou em minhas mãos todo o reino, todo o propósito de resgatar as vidas dos seus escolhidos. Hoje se inicia uma nova jornada da existência dos filhos e criaturas que meu Pai criou. Faço nova todas as coisas, para lhe entregar em mãos o seu primeiro desejo de estar e amar a criação que ele mais amou e sempre amará, o homem. Meu filho, é chegado a hora de buscar os escolhidos. Vai e resgata os filhos benditos. Para isso foram criados. O tempo chegou de vivermos juntos como planejei desde a criação do mundo, quando tudo era perfeito. Hoje se inicia uma nova jornada da existência dos filhos e criaturas que criei. Eis que faço nova todas as coisas. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus para todo o sempre.